primeiro desafio da minha vida foi quando nasci. Tive uma doença, diziam que era quebranto. Minha mãe teve um sonho com uma senhora toda de branco que disse para ela pegar umas plantas no quintal e me benzer. Sobrevivi. Milagre. Acredito. Nasci de novo. Esse meu andar pendular é resultado de uma brincadeira de infância em uma gangorra improvisada que partiu a minha perna esquerda em 2 pedaços. Eu tinha 9 anos e por 9 meses fiquei imobilizado numa cama. Quando consegui dar os primeiros passos com a ajuda de uma muleta, minha mãe me disse uma frase que eu nunca esqueci na vida. Meu filho, tu nasceste perfeito. Quem te botou este defeito foi a vida. Tente fazer com que os outros órgãos possam compensá-lo. Nada de ficar abatido. Meu nome é Edson Elias Andrade Berbari, sou formado em letras pela UFPA e sou o primeiro mestre em comunicação social no Pará, formado pela UNB. Nasci em 1944 em Santarém, aqui mesmo no Pará, e sou filho de Miguel Jorge Berbari, um libanês, e Antônia Andrade Berbari, uma cabocla de Monte Alegre. O conselho dado pela mãe, Dona Antônia, foi seguido ao pé da letra. Uma superação que levou o professor Berbari a jogar até futebol como goleiro. Berbari foi um garoto inquieto. Era um líder na escola. Aos 13 anos, na cidade de Santarém, foi escolhido pelos frades para estudar em um seminário em Campina Grande, na Paraíba. Era o caminho para o poder da Igreja Católica. Selecionava os melhores que havia entre os garotos, portanto, os moleques lá que se destacavam, tanto em estudo, quanto em esporte, quanto em animação, enfim, eles tinham um olho clínico para levá-los para o seminário. A meta era uma carreira eclesiástica. Fazê-los todos frades franciscanos para que no futuro pudessem substituí-los. E o seu pai? O que achou do senhor sair tão jovem de casa? Minha mãe empolgadíssima, meu pai não. Meu pai achava que filho era para ficar em casa e seguir aquilo que eles tinham pensado para o filho, e não que os outros tivessem pensado naquele momento. No seminário franciscano, Berbari aprendeu a falar quase 6 idiomas. Será que poderia ser papa nos dias de hoje? Na época, o garoto foi considerado muito revolucionário nos meios católicos. Ele queria mudanças. O colégio era extremamente bom em estudo, nota 10. Todavia, a fraternidade, a convivência comunitária, na minha visão, deixava a desejar. E aquilo ali me incomodava. Eu, no 4º ano do ginásio, já começava a perceber que não poderia ser como estava sempre bitolados. Nós éramos muito mais notados pela ausência do que pela presença. Éramos indivíduos, éramos ilhas naquele arquipélago. O senhor pode contar como foi uma rebelião que o senhor liderou e o que o senhor decidiu em assembleia no seu grupo? Houve uma greve? Na verdade, podemos dizer hoje que sim, porque nós fomos injustiçados. A minha turma, que era do 4º ano do ginásio, deveria ir juntamente com os outros colegas que estavam no ensino médio, que vamos chamar assim hoje, e assistir a um filme chamado Ben-Hur, que era o coqueluche do momento. Portanto, nós não fomos selecionados para tanto. E nós ficamos sem nenhuma razão para que ficássemos, e mais ainda, nenhuma explicação nos deram, e tivemos que ficar no colégio, enquanto os outros foram passear. Aí decidi juntar todo o grupo, meus colegas de turma, e nós tomamos a seguinte decisão. 1. Não descascarmos macaxeira para o jantar dos demais. 2. Não irmos ao jantar com os demais. 3. Não tomarmos a bênção do padre em canto algum, em momento algum, durante pelo menos daí para frente. E o último, não iríamos perguntar a nenhum colega como é que teria sido o filme. Culminou depois, no ano seguinte, eu aprontei mais algumas em termos de liderança, e aí não teve jeito.
tive que ser mandado embora. Lamentavelmente, porque a essa altura eu já queria ser padre. E a volta para casa? Como é que foi? A sua mãe que tinha, ela se acreditava que o senhor fosse virar um padre, talvez um papa. E aí? O meu pai tinha falecido enquanto eu estava no seminário e a minha mãe veio para Belém. Então, aqui em Belém, eu tive que voltar para cá, já não foi mais para Santarém, foi para Belém. Aí eu pedi para o padre exigi que ele viesse me deixar em casa, porque assim como eu não tinha pedido para ir, ele tinha que me deixar aqui. Aí veio e quando ele manteve a conversa com a minha mãe, foi uma coisa assim, terrível, que a minha mãe ficou extremamente decepcionada, triste. Ela passou um dia sem falar comigo, porque o sonho dela tinha ido por águas abaixo, né? Professor, como foi essa virada para professor universitário e em muitas escolas do Pará, que o tornou o senhor muito conhecido por boa parte da cidade até hoje? Muitos alunos falam com o senhor na rua, professor. Isso aconteceu, eu diria que foi uma construção natural, porque eu no segundo ano, quando eu já estava para estudar aqui, e tive que estudar no Colégio Nazaré e não podia pagar toda a mensalidade do colégio, eu pagava uma parte e me fizeram professor do primário no Colégio Nazaré. Então eu fui dar aula e ali começou a despertar um gosto. E depois eu comecei também a dar aula particular de todas as matérias para os alunos, especialmente aqueles que ficariam de segunda época naquele tempo. Mas quem me fez realmente professor e fazer letras foi o professor Assir Pereira, que ele é meu professor no Parque de Carvalho e depois na universidade, que ele insistiu que eu devesse fazer letras. Eu poderia ter feito medicina, que eu tinha condição para isso, e ter feito direito. Só que tanto uma quanto a outra profissão iria exigir uma graduação prolongada sem retorno imediato financeiro. E então, já letras, eu tive que me contentar e fiz. E gostei de fazer. Por onde passa, Berbari deixa amigos e muita lição de vida. Mestre, como diz a letra da música, tenho a certeza de que, como o Senhor, aprendi a certeza de ser um eterno aprendiz. Teve presença marcante na nossa formação, com teatro, campeonatos esportivos, festivais de música, gincanas e encontros de jovens. Com firmeza e doçura, ele foi presente nas tempestades, mas também celebrou as nossas vitórias. Só podemos retribuir com amor, gratidão e amizade. Obrigada, mestre. E que Deus nos abençoe, né, de tê-lo ainda por muitos e muitos anos, com essa saúde, com essa memória que é... Meu Deus, eu não conheço ninguém que tem uma memória como a dele. Então, Berbari, fica aqui nosso carinho do grupo de Taguatinga, tá? Do Marista Taguatinga. É um amor imenso que a gente sente por você e uma alegria de tê-lo em nosso grupo. Tive a minha sensibilidade social despertada por meio de uma peça que ele produziu e dirigiu. Na peça, eu interpretava um personagem chamado Sabará, que era um menor abandonado que explodiu o Palácio da Justiça como uma forma de vingança pelas injustiças sociais praticadas contra ele. Foi um marco na minha vida. Muito obrigado, meu amigo Berbari, você mora no meu coração. É impressionante como o Berbari sabe conquistar amizades, e isso foi uma das causas que ele fez bastante falta quando ele se aposentou daqui da universidade. Ele é uma pessoa alegre, mas é ao mesmo tempo uma pessoa que se dedica ao estudo, mesmo com tantos anos que ele se aposentou, ele continua pegado aos livros, ele continua recebendo alunos da UFPA para trocar ideias, pedir opiniões. Eu quero te agradecer, porque foi através de você, da sua exigência, né, que fez com que eu tivesse esse gosto pela leitura. Querido professor e grande amigo, muito obrigada, viu? Que você tenha muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria. Valeu! Somos passageiros dessa vida, né, mestre? Quando chegar a sua hora, qual o legado que ainda espera deixar
além de saudade? Honestidade. Eu defendo que ser honesto consigo mesmo, ser honesto com os outros, ser honesto com a comunidade, mas acima de tudo, ser honesto com Deus, o Pai, é fundamental para qualquer um de nós.